Você sabe o que é traqueamento? Como isso pode melhorar a visão que você tem do front-end do seu negócio, saber o que seu lead fez antes de se tornar o seu cliente e entender se as campanhas e anúncios que você está rodando realmente estão funcionando para o seu negócio. O que isso tem a ver com N8N e Vibe Coding? Eu comecei esse projetinho aqui meio que do nada e já estou trabalhando nele há um dia. Na verdade, eu estou trabalhando nele há 6 horas, que é supostamente no meu horário de folga. E ele surgiu de um questionamento simples: o que os visitantes dos meus sites fazem antes de se tornarem leads e antes de se tornarem alunos? Como manter um histórico dessas visitas, desses eventos disparados pelos leads até se tornarem meus clientes? Simples, né? Eu quero saber quando o visitante entra no meu site, quero saber se ele clicou em um botão, se ele rolou a página, quero saber se ele preencheu um formulário. Caso ele feche o navegador e volte em uma outra campanha, volte através de outro clique ou colocando o endereço direto do meu site, eu quero manter o histórico dessas visitas. Eu quero saber que ele me visitou ontem e está me visitando hoje. Quero saber como ele chegou visitando, se ele clicou no anúncio, se ele veio pelo Google, se ele veio pelo Face ou se ele veio de um link que eu adicionei em qualquer plataforma como YouTube ou Instagram. Atualmente eu tenho 3 sites. Primeiro é essa landing page aqui do meu produto principal, que é o curso AutoNext, a formação completa de gestores de automação. Eu tenho essa outra ferramenta que eu criei, que é uma integração de APIs do WhatsApp, como o WhatsApp e API com o Chatwood, e tenho esse outro formulário que é oferecendo um curso gratuito de precificação de automação, incluindo um sistema que eu desenvolvi somente para esse tipo de conteúdo. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir essa aula e entender como você pode ter acesso a esse conteúdo de como precificar as automações, tanto enviando o projeto quanto fazendo engenharia reversa, que é quando você já tem uma automação em JSON do N8N e você quer saber quanto ela vale. Eu deixei esse curso gratuito, então é só você acessar lá o vídeo e ver como é que você entra na comunidade. A minha questão é: o que o lead fez, o que o visitante fez das minhas páginas antes de adquirir qualquer um desses conteúdos e se tornar o meu aluno? E o que eu quero saber também, principalmente, é o histórico de visitas. Quero saber se ele acessou minha página por uma campanha, se ele acessou o Utrico, que é o integrador de Chatwood, se ele entrou no formulário, se ele voltou depois na minha página principal, em qual dia e qual hora ele fez isso, quais foram as ações que ele tomou. Isso tudo eu quero num relatório. Provavelmente deve existir alguma ferramenta que já faça isso. Se não existir, já estão comendo bola. Esse tipo de informação, senhoras e senhores, é o que a gente chama de traqueamento. E eu tive esse vislumbre quando eu estava terminando de implementar essa minha página aqui, que inclusive fiz toda por inteligência artificial. Essa imagem aqui nem existe, tá? Essa imagem aqui eu não tirei ela. Ela veio dessa outra aqui, que a IA praticamente criou uma igualzinha. Eu tô com preguiça de tirar foto, aí a IA mesmo já criou isso aqui, já criou todas as minhas sessões e levei menos de 1 hora para terminar toda a minha landing page, toda bem estruturada. Para vocês verem como é o mundo, né, da tecnologia. Há uns 20 anos atrás, quando eu tinha iniciado meus estudos com inteligência artificial, existia um senso comum que a inteligência artificial ia tornar a civilização mais inteligente. E o que eu estou observando é que está acontecendo ao contrário. O pessoal está ficando mais emburrecido e preguiçoso. Existe uma trilogia, uma história muito boa que eu li há algum tempo atrás. É uma fantasia e que falava sobre um mundo, uma civilização. Eu vou colocar a foto aqui dessa trilogia, O Ceifador. E ele conta sobre um mundo onde a tecnologia ela chegou a seu ápice e a gente é administrado por uma grande IA. E essa IA ela é responsável por tomar conta de toda a civilização, ela não deixa faltar nada. O autor explica que nessa civilização as pessoas acreditavam que com esse avanço da tecnologia eles iam ficar mais inteligentes, né? O acesso à informação ia tornar as pessoas mais cultas e aconteceu o contrário. Geralmente, com a entrega dessa autonomia para uma inteligência artificial administrando o mundo todo, as pessoas passaram a somente a se entreter, a ser carregadas de dopamina. Ao invés de procurar uma evolução, eles se contentaram. E nesse livro também ele fala sobre a superação da morte, né? As pessoas não morrem mais, e aí entra os personagens de ceifadores que são responsáveis. É a autoridade legal que pode tirar a vida de alguém sem precisar ressuscitá-lo. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que eu fiquei com preguiça de tirar foto e a IA foi e resolveu pra mim isso aí. Foi então que eu criei esse pequeno esqueminha. Parece complicado, mas ele é bem simples, prometo a você. Você tá rodando ali campanhas no Face Ads e no Google Ads, né? Alguns anúncios, imagem, vídeo, palavras-chave. E quando o usuário se relaciona com essas palavras,
ele é enviado para uma landing page, os meus sites, um dos meus sites. E lá nessa minha landing page, eu vou estar rodando um script que eu criei com o Vibe Code, e eu vou mostrar para vocês isso. E a responsabilidade desses scripts é inserir cookies no navegador do cliente. A prioridade é inserir cookies no navegador do cliente. O que são cookies? Cookies são pequenos trechos de informações que o meu código ele pode adicionar no navegador para manter a sessão, para manter a informação. Mesmo que o usuário, o lead, feche o navegador e abra novamente em um outro momento, ou clique no outro dia, semana seguinte, o navegador vai ser direcionado para a minha página e lá eu posso capturar as informações que ele navegou semana passada. Então, todo o rastreio fica armazenado do lado do cliente por meio de cookie. Uma vez inserido os cookies com as informações que eu preciso no navegador, o código do script ele envia informações lá para o Google Tag Manager, ou o que a gente chama de GTM. O GTM, o Google Tag Manager, ele é um produto da Google que permite que a gente insira scripts e informações e faça o rastreio sem precisar programar do lado do servidor. Eu consigo colocar um script na minha página e tudo que eu fizer no Google Tag Manager, por meio de containers, por meio de tags, tudo vai ser refletido na minha página e assim eu consigo fazer um monitoramento de eventos, por exemplo. Se um usuário clicou no botão, se ele rolou a página, se ele selecionou um texto, dá para fazer um monte de disparo de evento para poder fazer essa comunicação entre o meu site, a minha landing page do cliente, do lado do cliente, até o Google Tag Manager, e lá dentro do Google Tag Manager eu posso gerenciar os scripts que eu quero capturar, os eventos e as variáveis. Recepcionei os dados pelo Google Tag Manager, então a mágica começa a funcionar. Eu consigo do Google Tag Manager enviar informações para um servidor. Esse servidor vai levar informações trazendo tanto para o Face Ads quanto para o Google Ads, e o objetivo disso é fazer o enriquecimento das informações. É a forma como o Andromeda, o algoritmo atual do Face Ads e a inteligência artificial do Google Ads começam a trabalhar para poder entender qual é o público que você está atingindo e qual que vai estar dando resultado. Com esse meu servidor, minha VPS, recebendo informações do Google Tag Manager e enriquecendo os anúncios do Face Ads do Google, ele também pode enviar as informações para a minha VPS que está rodando o N8N e o Webhook. Então eu posso enviar as informações daqui da VPS para um Webhook. Esse Webhook está rodando o N8N e o script do N8N vai ser responsável por pegar essas informações de rastreio de visitas do meu lead para registrar dentro de um banco de dados, no caso, um Postgres self-hosted, né, instalado na minha própria infraestrutura. Com esse esquema aqui, o custo é basicamente zero. O que eu vou precisar é somente ter a infraestrutura de uma VPS. Falando em VPS e infraestrutura, eu vou entregar o ouro aqui, tá? Eu acho que vai ser a melhor dica desse vídeo, vai ser essa. Eu descobri uma infraestrutura tão boa, nacional, com perfeito, ótimo custo-benefício, e fico até com vergonha de não ter descoberto isso antes. A infra dessa empresa de criação de VPS e hospedagem de site está me fazendo largar todas as outras para ficar somente com essa. Inclusive, hoje, meu site passou quase a manhã toda fora do ar porque os servidores brasileiros caíram de DNS e ninguém estava conseguindo acessar e minhas campanhas estavam indo pro ralo, né? O dinheiro que eu estou gastando com anúncio está indo pro ralo. Caíram todas. Todas as minhas VPS, principalmente as nacionais, caíram, exceto as que eu criei nessa infraestrutura. Eu estou falando dessa empresa, a Stay Cloud. A Stay Cloud, ela possui o serviço de hospedagem de site e o mais interessante para mim aqui é esse serviço de VPS na cloud, que disponibiliza, além de várias infraestruturas, vários recursos como backup a cada 15 minutos, também para quem está começando, tem um instalador do N8N. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro que meus alunos montem toda a estrutura mais robusta, profissional, utilizando o Docker para fazer a instalação. Mas para quem está começando, isso aqui é muito bom, é uma mão na roda para começar já as suas primeiras automações. Em relação aos recursos, você vai ver que os discos que eles estão utilizando já tem essa tecnologia nova da NVMe. Você pode instalar aqui o Qualify ou o EasyPen, tem hospedagem de site, web apps, tem todo um backup, tem a questão do snapshot, e o custo dele aqui é melhor custo-benefício. Esse aqui você pode comprar, assinar, que você vai estar garantido com segurança nas suas aplicações. Eu gostei tanto da infraestrutura e do suporte dessa empresa que eu entrei em contato com eles pedindo autorização para poder fazer essa divulgação.
E eles ainda me ofereceram um cupom de desconto de 30% na sua primeira mensalidade, na assinatura da sua VPS, que eu vou deixar aqui no card e também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Para vocês terem ideia, eu peguei essa mais simples, essa VPS Starter, que tem duas CPUs virtuais, 4 GB de DDR4, 30 GB de NVMe de storage, backup diário, IP dedicado, largura de banda ilimitada. Instalei nele, no talo, o N8N, o Postgres, o Portainer, o Docker, toda a minha infraestrutura. Tô rodando o meu site nele, tô rodando esse sistema de traqueamento e o desempenho dele não chegou nem a 4% da CPU. Tá aqui, eu tô rodando um monte de coisa, tô recebendo direto solicitação. O uso da minha memória tá lá embaixo, o tráfego de rede só teve um pico aqui alto, que foi quando eu iniciei a campanha com uns 20 criativos, aí ele deu um pico alto aqui, mas é mais por causa do acesso da meta, mas depois ele baixou. E a entrada e saída de disco aqui também foi quando eu fui atualizar toda a instalação da minha VPS, ele deu essa alta aqui, mas até então, ó, ele tá normalzinho, tá extremamente saudável e tá atingindo aqui no máximo de potencial 3,69 de CPU, que foi o pico dele que ele atingiu aqui durante todo esse processamento. A gente tem agora a VPS na Stay Cloud e ele envia a informação para o nosso N8N recepcionado por um webhook. E aí a gente vai ter aqui um self-host de Postgres. Eu não preciso de Supabase, eu não preciso do NIL, nenhum serviço na cloud. Com esse banco de dados self-host da minha própria estrutura, já é o suficiente para eu rodar esse tipo de traqueamento sem precisar ficar pagando por ferramenta. E o esquema do banco é bem simples, cara. Só tem 3 tabelinhas. Se eu me conectar no PGAdmin, que é o front-end para o meu gerenciador de banco de dados, eu tenho um esquema aqui, ó, que eu coloquei 4 tabelas na real. Companhia, para poder fazer o multi-tenant, ou seja, você pode pegar essa infraestrutura e colocar várias empresas, se você for um gestor de tráfego ou agência de marketing, onde você possui vários clientes e quer fazer o traqueamento separado. Então tem a parte de companhias, tem os eventos que são disparados, os leads, que são os cadastros, e a contabilidade das visitas com informação de IP, cidade, bairro não, cidade, estado, país, variável de UTM para eu poder saber qual é a origem da visita, se ele veio de uma campanha do Google Ads e demais informações que a gente possa precisar para fazer a análise melhor. E eu só preciso dessa automação simples no N8N, que vai receber a informação da visita e vai fazer o processamento da informação para adicionar de forma correta nas tabelas lá no meu Postgres. No momento da gravação desse vídeo, eu estou fazendo um teste de campanha de criativo lá no Face Ads e no Google Ads, e eu quero ver a recepção dessas informações nessa automação. Eu venho aqui em execuções e vejo que está pingando o tempo todo visita. E é um tipo de dado que eu não posso perder de maneira alguma, porque eu preciso tratá-lo mais na frente para melhorar meus criativos e minha própria landing page. Eu quero fazer um teste de execução dessa minha automação para ver se ele está recebendo as informações corretas e quais são essas informações. Eu tenho essas últimas execuções, eu venho aqui na minha página principal e vou dar um F5 aqui para atualizar e eu quero ver isso aqui executando no meu N8N para eu poder ter análise da minha informação. Executou, eu vejo que ele recebeu a informação. Se eu clico aqui no webhook, eu vou perceber os meus cookies sendo disparados com todo o histórico da visita, tanto das UTMs de origem quanto a hora visitada. Vou ter informações da cidade, do estado, do país, o IP que está sendo feita essa entrada, a companhia, no caso, é o tipo de recurso, serviço ou produto que a pessoa está acessando, a qual se referencia aquela landing page, e eu vou tratar todas essas informações para inserir corretamente no meu banco de dados. Depois que chegou no banco de dados, esquece, né? Porque a informação está lá e eu só preciso tratá-la. Trabalhar com N8N para esse tipo de solução é muito bom. Só que existe uma deficiência, que é a questão da parte visual, o front-end. Como desenvolver soluções colocando o N8N como back-end e oferecer também ao cliente um serviço de front-end. A parte gráfica para que o leigo, aquele que não conhece a automação, o empresário, o seu cliente, ele possa manusear as informações que estão chegando ou ter uma visão daquilo que ele está sendo processado. Nas primeiras soluções do N8N, geralmente a gente utilizava uma planilha para fazer a manipulação das informações, bloquear, liberar a gente, ter a visão dos leads que estão chegando.
Só que com o Vibe Code atual, já é muito mais fácil a gente trabalhar um front-end e colocar o end-to-end como back-end, e eu vou te mostrar como é que eu fiz nessa solução aqui. O primeiro ponto do Vibe Code é criar um front-end que seja mais ou menos aceitável. Ele não precisa ficar perfeito, porque senão eu vou perder muito crédito aqui tentando fazer a manipulação da informação que eu posso consertar em uma outra ferramenta grátis. Eu estou usando aqui o Lovable para fazer o front-end com o Vibe Code, e eu coloquei um prompt simples aqui com o contexto do sistema e o esquema do banco de dados para que ele entenda quais são os requisitos que eu vou precisar para montar o dash. Eu não expliquei para ele qual seriam as informações que eu queria, as métricas, os tipos de gráfico. Eu quis que ele montasse isso baseado no entendimento dele de quais seriam as melhores métricas para serem exibidas no meu dash. E ele, depois de algumas tentativas, bem poucas na real, eu mandei um prompt só, e ele processou, eu fiz algumas alterações em relação às cores, e ele me gerou esse prompt base aqui, que eu vou fazer a manipulação dele dentro do meu cursor. O pulo do gato aqui em trabalhar com ferramentas como Lovable, Base 44, AStudio, Google Studio, é que você não precisa gastar todos os créditos tentando refinar o máximo possível o front-end ou a automação que você está criando, ou a solução que você está criando. Você pode fazer o básico e trazer essa informação para o seu computador, para o seu editor de código. No caso, eu vou usar o Cursor, mas você pode utilizar o Anti-Gravity também da Google. Você pode utilizar eles para fazer toda a manipulação. Esses editores, eles só precisam da base daquilo que ele precisa ser implementado. Todo o resto ele consegue replicar. Então é desnecessário perder créditos com front-ends, com ferramentas de vibe code como Lovable, porque você pode adaptar isso no seu editor posteriormente, e é isso que eu vou fazer aqui. No Lovable, vai ter uma opção aqui em cima para eu poder compartilhar no repositório do GitHub. Esse gatinho aqui, ó. Cliquei nele, faço compartilhamento, e ele vai criar um repositório lá na minha conta do GitHub, que vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui são todos os arquivos códigos do meu front-end, que significa esse dash aqui, todo montado, mocado com as informações. Aqui não são informações reais, são dados que ele colocou somente para visualização. Eu posso vir aqui no repositório do GitHub, venho aqui no botão Code e faço o download do zip. E ele vai compactar tudo isso aqui no modelo zip, e eu vou poder baixar isso no meu computador e configurar um diretório numa pasta para que meu editor, como cursor, possa visualizar. Baixado o arquivo, eu crio um diretório que vai ser responsável por ser a raiz do projeto, e dentro desse diretório eu coloco uma pasta chamada front-end. Dentro do front-end eu faço a descompactação daquele arquivo que a gente baixou, que representa o front-end. Dentro do meu cursor ou o Anti-Gravity, você vai vir aqui em File e Open Fold, e vai selecionar aquela pasta que a gente criou. No meu caso aqui é Tracking YouTube, e ele vai reconhecer aquela pasta front-end que tem todo o código. E aqui a gente começa a direcionar nossa IA para fazer aquilo que eu desejo. A raiz do projeto, para auxiliar nossa IA, eu coloquei 2 arquivos que estão relacionados com o esquema do banco de dados, que nada mais é do que aquele dump da nossa base que eu retirei lá do PGAdmin, representando as tabelas. E eu coloco aqui um prompt que eu vou guiar. A ideia do Vibe Code é que você faça tudo por partes, sempre dividir para conquistar. Não adianta você pedir para ela criar um projeto pronto, já instruindo tudo num prompt só, que não vai acontecer, e ele vai cometer erros e vai ser comum isso. Então eu coloquei um prompt simples aqui para iniciar o projeto, que diz: vamos desenvolver uma aplicação que exibe os dados de traqueamento de uma base de dados, exibindo um dashboard com informações necessárias para análise de dados. Na pasta front-end estão os arquivos base para montarmos e preenchermos os painéis. Na raiz do projeto existem arquivos de esquema de banco de dados para você se guiar. Crie uma estrutura de back-end com endpoints de API para o front-end efetuar consultas. Toda estrutura deve rodar com o formato Docker Compose via rede Swarm. O banco de dados é um Postgres, portanto, crie um arquivo de configurações para serem passadas as variáveis para a conexão. Não tem erro, cara. Você não precisa ser expert em programação, você só precisa conhecer o básico e instruir de forma correta o que a IA tem que fazer. Se você passa as informações daquilo que você quer, toda a construção e o deploy desse sistema vai ser muito mais fácil. Agora vamos dar tacar-lhe pau aqui na máquina e vou ver o que é que ele vai resolver para mim. Depois de alguns minutos, ele me processou tudo aqui, ele criou todos esses arquivos de back-end. Eu percebo que ele criou uma pasta separada, respeitando a infraestrutura de back-end separada de front-end, criou aqui um Docker Compose para poder rodar e me trouxe informações de como eu posso executar isso
na minha rede Swarm para fazer o deploy e a depuração, o build da minha página, tanto do front-end quanto do back-end, construindo uma imagem para ser utilizada pelo Docker. E eu quero testar isso aqui agora. Seguindo as instruções que ele colocou lá no Markdown do projeto, eu consegui subir minha aplicação localmente e que, trabalhando com Docker, facilmente eu consigo colocar na minha infraestrutura, já que eu estou rodando o N8N e o ambiente está todo preparado para receber esse tipo de aplicação. E hoje ele está assim. O que eu tenho? A quantidade de leads que estão chegando, a quantidade de visitas, os eventos disparados. Vou ter um pequeno funil aqui. Eu posso selecionar a empresa que eu estou cadastrando, que eu estou visualizando as informações. Eu tenho uma tabela de leads, todos os leads estão chegando. Quem só visita se torna anônimo, né? Ele está aqui lead, mas aquele que vai sendo convertido, aquele que vai preenchendo o formulário, ele automaticamente vai enriquecendo essas informações aqui na minha base de dados. Eu tenho um funil, eu tenho uma análise da UTM, que são as variáveis, os parâmetros que eu passo na URL, que são configurados nas minhas campanhas, tanto no Google Ads quanto lá no Face Ads. Tem a parte geográfica, eu sei de quais países estão acessando, quais são os estados. Claro que não está perfeito, eu preciso fazer mais um refinamento aqui, mas essa é a ideia que você deve ter em relação ao Vibe Code e a trabalhar com o N8N. E nessa tabela aqui, ó, tem a parte de eventos, o gráfico de eventos, as UTMs, de onde está vindo, e o mais legal, quando eu clico no lead desse, eu consigo ver todas as visitas que ele fez. As datas estão erradas aqui, porque eu também estou refinando a informação. Mas ele teve uma primeira visita alguns dias atrás, veio para uma determinada campanha, ele tem o IP tal e a origem é o Face Ads. E aí, o dia 8 de dezembro, ele fez mais uma visita e clicou no Begin Checkout. E essas informações eu estou enviando também para o Face Ads e Google Ads para que ele possa ficar repetindo meus anúncios para essa pessoa. Eu tenho as estatísticas, ele cometeu 2 visitas, um evento que foi o Begin Checkout, ele clicou no botão para fazer a compra. A primeira origem foi por um anúncio chamado Imagem 7 lá no Face Ads, e a última visita foi a origem também de um Face Ads, só que trocando a imagem também, ele veio pelo Instagram. Então, ele mora em Porto Alegre, e ele está fazendo essa visita constante aqui. Se eu vier aqui na outra aba, deixa eu ver, mais uma aqui, deixa eu ver esse aqui, ó. Esse lead aqui específico, ele cometeu 2 visitas, né? Ele mora em São Paulo, ele veio por uma campanha chamada Pós-Black, e aí eu posso ir analisando aqui, enriquecendo essas informações e melhorando meu dash. Posso colocar aqui métricas vindo do Google Ads, direto, né, fazendo a conexão. Posso colocar também métricas vindo do Face Ads, para que eu junte tudo numa informação só, entenda a visita e faça aquele encaminhamento todo da jornada do lead, jornada do cliente, jornada do comprador. Agora ficou fácil, né? Esse é o tipo de conteúdo que eu levo no meu curso AutoNext, formação completa de gestor de automação, trazendo agora também um conteúdo de Vibe Code, utilizando o N8N como back-end, e para desenvolver soluções como essa aqui. Estou só no começo, ainda dá para fazer um monte de coisa aqui, vai ficar lindo e, inclusive, você pode até transformar isso num SaaS futuramente. Se você ficou interessado ou interessado em aprender esse tipo de conteúdo, esse tipo de desenvolvimento e trazer valor para sua agência, para o seu serviço ou mudar de carreira, eu vou deixar na descrição aqui um link para você poder acessar o site, já sabendo que você está sendo traqueado. Ao clicar no site, saiba que eu estou capturando sua informação e a sua visita vai ser contabilizada lá no meu dashboard. Se você voltar a visitar posteriormente, é porque gostou e eu vou ficar sabendo disso também. O mel, quando é bom, a abelha sempre volta. Ou eu coloquei tanto dinheiro nos anúncios que, por insistência, você acabou clicando de novo. De qualquer forma, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.